Eu vou começar e pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês quiserem interromper, discordar, contribuir, né? Toda participação vai ser bem-vinda, né? Eu começo fazendo essa apresentação, essa afirmação. Cuidar da própria saúde tem sido considerado em vários países uma competência fundamental do estudante de medicina e do médico residente. Em várias diretrizes internacionais, além de várias competências ligadas a conhecimentos, habilidades e atitudes para a prática profissional, não é? Saber cuidar da própria saúde também é considerado uma competência que deve ser adquirida ao longo do curso. E eu cito como suporte a essa evidência um trabalho nacional. Não sei se vocês conhecem, essa é a tese de doutorado da doutora Alexandrina Meleiro, que é uma médica do Instituto de Psiquiatria aqui. E a tese de doutorado dela virou um livro, que é esse, O Médico como Paciente. E o que a Alexandrina fez? Ela entrevistou médicos, advogados e engenheiros internados no INCOR. E vocês podem ver que a amostra dela foi uma amostra bem grande, bem representativa. Eram pessoas que geralmente tinham infarto do miocárdio, síndrome coronariana aguda ou insuficiência cardíaca. E tinham sobrevivido ao atendimento inicial e estavam em condições de dar entrevista, né? E os controles que ela usou, eu considero que foram muito adequados. Ela entrevistou também engenheiros e advogados, pessoas provavelmente com o mesmo nível de escolaridade, com o mesmo poder aquisitivo, o mesmo nível de instrução que os médicos. E a conclusão básica dela é que, dentro da população estudada, o médico foi o pior paciente para ser tratado quando internado, né? Esse é um resumo das conclusões do livro dela. Os médicos, por que os médicos foram piores? Porque eles motivaram-se menos para mudar suas vidas, ficaram mais ansiosos e irritados com o fato de adoecer, não se preocuparam em serem bons pacientes, desaprovaram mais a conduta do tratamento médico, confiaram menos na prescrição médica, seguindo-a pouco, preocuparam-se mais com os efeitos colaterais dos medicamentos e menos com os efeitos benéficos. E aqui eu grifei, eles tinham o hábito de tomar remédios por própria conta, automedicação com maior frequência. Eu chamo a atenção desse fato porque essa é uma realidade fortíssima em estudantes de medicina e médicos residentes, a automedicação. Os nossos residentes de clínica médica, a gente até numa reunião fez essa pergunta para eles, a maior parte deles faz consultas de corredor e toma os medicamentos que considera adequados. Quando eles estão doentes, eles não marcam uma consulta com o médico e vão ao médico e aceitam serem bons pacientes. Em estudantes de medicina isso é muito comum, mas a gente não tem uma estatística exata do que acontece no Brasil, mas dependendo da época é antidepressivo, ou é Ritalina, ou é beta-bloqueador, não é? Dependendo do que é considerado mais importante, né? E eu vou, então, tendo esse pano de fundo que o médico brasileiro é um mau paciente, talvez essa competência de saber cuidar da própria saúde entre estudantes de medicina e médicos residentes, talvez seja realmente uma competência central a ser adquirida, né? Eu vou citar alguns dados que são desse estudo, que é o estudo Veras, eu acho que quase todos aqui presentes conhecem, Vida do Estudante e do Residente na Área da Saúde. Foi um estudo multicêntrico, com 22 cursos de medicina brasileiros, a FIMUSP foi um deles, e o que nós fizemos foi sortear os alunos. Então não é uma amostra de conveniência, é uma amostra randomizada. A gente sorteou 5 alunos de cada ano do curso, 5 alunos e 5 alunas, desses 22 cursos de medicina. E nós temos uma base de dados de 1.350 alunos. E eles preencheram uma quantidade enorme de questionários. E muitos desses dados que eu vou mostrar, eles vêm
eles vêm desses questionários. A gente teve uma taxa de resposta altíssima, então realmente não é uma amostra de conveniência, é uma amostra representativa desses 22 cursos de medicina brasileiros. Uma distribuição equilibrada entre homens e mulheres e uma distribuição equilibrada entre anos do curso também. Nós conseguimos um número substancial de alunos do 5º e do 6º ano que também aceitaram preencher os questionários. E uma das perguntas de um dos questionários era essa afirmação: cuido bem da minha saúde, e a resposta, muitas das respostas que eu vou mostrar são em escala Likert, do concordo totalmente para o discordo totalmente, e para análise a gente juntou essas duas e juntou essas duas. Então, cuido bem da minha saúde, não é? Só 35% dos estudantes responderam sim, não é? Com uma diferença entre homens e mulheres, né? As mulheres ou sendo mais críticas, provavelmente é isso que aconteceu, não é? Mas havendo uma diferença. Mas, de qualquer jeito, só 1/3 dos alunos de medicina afirmaram que cuidam bem da sua própria saúde, e o interessante é que não há diferenças entre os anos do curso. Os internos sabem mais medicina, mas não consideram que cuidam melhor da sua própria saúde. A gente aplicou 2 questionários de qualidade de vida. Um questionário que é o questionário padrão, que é o RUCOL breve da Organização Mundial de Saúde, e um outro questionário que a gente chama de VERAS-Q, né? VERAS Qualidade de Vida, que foi criado pela Patrícia na tese de doutorado dela, não é? E quando foi criado esse questionário, que seria um questionário específico para a qualidade de vida de estudantes de medicina, na verdade, ele pode ser ampliado para médicos residentes e para estudantes das outras profissões da saúde, não é? Quando a gente fez a análise fatorial, a gente gerou domínios do questionário. E o interessante é que surgiu um domínio que não existe nos questionários tradicionais de qualidade de vida. Vocês lembram, o questionário de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, os domínios são relações sociais, psicológico, ambiental ou saúde física. E aqui surgiu um domínio que chamava uso do tempo, que era quando o aluno dizia: não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para dormir, não tenho tempo para meus amigos. E aqui é uma escala de 0 a 100, e o score mais baixo do domínio que foi o domínio principal, o score do domínio, que foi o domínio principal do questionário, é o score mais baixo comparado com os outros 4 domínios. Então, nesse estudo, não é, a gente teve muitos dados sugerindo que o fator principal de piora da qualidade de vida do estudante de medicina, na opinião dele ou dela, é o tempo. É a questão do tempo, né? E aqui existe também é importante dizer que existe uma diferença de gênero importante, não é? Em 3 dos 4 domínios, os scores das alunas são inferiores aos scores dos alunos, né? Então, a conclusão desses primeiros dados é que, para os cursos de medicina, né, uma ideia importante seria criar tempo livre, né? Muitas pessoas resistem a isso, dizendo: mas o aluno vai preencher o tempo livre dele com outras coisas. Mas isso passa a ser domínio dele, não da instituição. A política da instituição deveria ser tempo, né? É importante lembrar que nos cursos de medicina do primeiro mundo, não é? Antes do internato do 5º e 6º ano na Europa, ou do 3º e 4º ano nos Estados Unidos e no Canadá, a carga horária não é maior do que 20 ou 24 horas. Não existe no primeiro mundo curso de medicina que tem aula de segunda a sexta, de manhã ou de tarde. Isso não é uma realidade no primeiro mundo. Inclusive no internato, eu só chamo atenção para um outro fato, que aqui eu vejo discutir muito, né? Que no internato já existe uma lei aprovada no Congresso, né? A Lei do Mais Médicos, aprovada no Congresso Nacional em 2013, diz textualmente que todos os cursos de medicina do Brasil têm que seguir as diretrizes curriculares. Aí
foram feitas as diretrizes curriculares em 2014, secundárias, induzidas por essa lei de 2013. E as diretrizes curriculares dizem explicitamente que os cursos de medicina têm que se adequar à lei do estágio, que foi aprovada no Congresso. Então, existe uma lei que exige que no internato não haja mais do que 40 horas de atividade prática. Então, quando a gente discute isso, não é? Talvez seja uma discussão ultrapassada, porque isso já está escrito na lei. Não é? E eu não sei se vocês, alunos, sabem disso, não é? Mas né? A gente pode até ter opiniões diferentes, mas é o que está escrito na lei. Mas a partir dessa discussão do tempo, não é? Talvez fosse uma coisa a ser pensada. Mas além da questão do horário livre, existe uma questão importante que é gestão do tempo, né? Consigo gerenciar bem o meu tempo? Só 1/5 concorda. Então, as pessoas não acham. E foi uma das únicas questões que eu vou apresentar que os alunos nos últimos anos disseram que conseguiam gerenciar melhor o tempo do que os alunos dos primeiros anos. Mas aqui, de novo, uma diferença importante e estatisticamente significativa entre alunos e alunas, né? O segundo aspecto que eu queria considerar, depois de falar um pouco sobre o tempo, é falar sobre o sono. Então, o que os estudantes de medicina dizem sobre o seu sono, né? A gente aplicou a escala de sonolência de Epworth, de sonolência diurna de Epworth, que eu acho que todos aqui conhecem. É uma escala muito simples, mas ela tem resistido aos anos, não é, como uma escala excelente para estudos com grandes grupos, né? Então, na escala de sonolência de Epworth, existem essas 4 classificações de 0 a 3, de acordo com como a pessoa se sente em relação a 8 situações. Então, a escala ela vai de 0 a 24. Se você puser 3 em todas essas situações, se você sentir alta chance de cochilar em todos esses momentos, né, você tem 24. Claro que alguns são mais graves, como sentado e conversando com alguém, e outros são mais atenuados, como deitado para descansar à tarde, quando as circunstâncias permitem. As pessoas querem fazer o teste? Então, 0, 1, 2, 3, ó, guardem de cabeça. 0, 1, 2, 3... Não pode dormir no meio do teste, ó. 0, 1, 2, 3. Sentado e lendo. Voltando. Nenhuma chance, pequena chance, moderada chance, alta chance de cochilar. Sentado e lendo. Vendo televisão. Sentado em um lugar público sem atividades. Como passageiro de trem, carro ou ônibus andando 1 hora sem parar. Deitado para descansar à tarde quando as circunstâncias permitem. Sentado e conversando com alguém. Sentado calmamente após o almoço sem álcool. E se estiver no carro enquanto para por alguns minutos no trânsito intenso. Façam a soma, né? Na classificação original da escala de Epworth, sonolência diurna normal é até 10, acima de 10 é sonolência patológica, de 11 para cima, e 16 ou mais é sonolência muito patológica, né? Como abaixo? Não, abaixo de 10 é normal. Você não tem sonolência. Se você tem menos que 10, você não tem sonolência diurna, né? Quem teve menos que 10 aqui? Quem teve mais do que 10 ou 11 ou mais? E quem teve 16 ou mais? E aí, houve uma diferença pequena entre alunos e alunas, é uma diferença estatisticamente significativa, mas ela não é relevante. O tamanho do efeito é pequeno, não é? Mas no 10 aqui, no limite entre o patológico e o normal. E, na verdade, 56% dos estudantes apresentaram scores patológicos de sonolência diurna.
né? A diferença não existe entre os anos do curso, então parece que não depende principalmente de plantões noturnos, né? Agora, como é que isso significa o quê, né? Aí nós discutimos muito, essa parte ainda não foi submetida para publicação, e quem nos ajuda nessa análise é o professor Geraldo Lorenzi, que é especialista em sono, né? Então, quando a gente bolou o questionário, a gente fez essas 3 perguntas também, além da escala de Epworth. Quantas horas você acha ideais de sono por noite? A maioria dos estudantes respondeu 8. Resposta socialmente esperada, né? Aprenderam no curso de graduação no ensino médio que adultos jovens têm que dormir 8 horas por noite, né? E nós fizemos essas 2 perguntas. Quantas horas por noite você dorme durante a semana? Quantas horas por noite você dorme no final da semana se ninguém o acordar? Aí a gente faz a diferença. Que diferença deu, Giovana, para você? O que você dorme em média e de noite e no fim de semana se ninguém te acordar? Você tem dormido 6 horas por noite, mais ou menos. E dorme 12. Então dá 6. Quando dá mais do que 2 horas, né, existe uma indicação de que o problema da sonolência diurna é privação do sono. Porque quando um adulto mais velho, como eu, tem sonolência diurna, né, um médico que atende esse adulto vai pensar em diagnósticos como apneia obstrutiva do sono, depressão, insônia. Mas quando um adolescente ou um adulto jovem tem um score alto, na maior parte das situações, o que existe é privação crônica do sono. E como o adulto jovem tem plasticidade do sono, quando ele pode dormir quanto ele quiser, ele recupera as horas que ele perdeu de sono. Então, essa diferença entre quanto você dorme se ninguém te acordar e quanto você dorme normalmente é uma medida da intensidade da privação do sono, quando você tem plasticidade do sono. Porque pessoas mais velhas, às vezes, não conseguem fazer isso. Você dorme o mesmo número de horas que você dormiu durante a semana, né? E nós estamos analisando esses dados, mas mais de 50% dos alunos dessa amostra, né, tem mais do que 2 horas de diferença. Então, o estudante de medicina, ele é privado cronicamente do sono, e ele não sabe disso. Então, essa é uma outra questão importante da saúde do estudante de medicina. Essa privação do sono, ela pode piorar depressão, ela pode piorar aprendizado, e ela pode interferir em algumas tarefas que exigem atenção e habilidade, não é? Então, é um problema importante. Então, seria a segunda questão ligada à saúde, seria a privação crônica do sono, né? A terceira questão é sobre atividade física, né? Pratico atividade física regularmente, né? Só um pouquinho mais de 1/3 respondeu sim, né? E uma diferença de novo entre alunos e alunas. A porcentagem de alunas que respondeu sim, aí ela foi menor, e aí essa diferença é uma diferença importante, quer dizer que é uma diferença relevante, além de ser estatisticamente significativa. Eu estou insistindo nisso porque, como a amostra é muito grande, é possível haver muitas diferenças estatisticamente significativas que não são relevantes, né? Então, a maior parte dos alunos diz que não faz atividade física regularmente. É claro que eu estou falando de atividade física no lazer. Não dá, porque a gente perguntou que tipo de esporte eles faziam, ou que tipo de atividade física faziam no lazer. Não dá para dizer que eles são sedentários, porque a gente teria que somar a atividade física durante o estudo ou trabalho com a atividade física na locomoção e atividade física no lazer, né? Só lembrando para quem não é da área que existe uma curva hipotética que se adequa à maior parte dos efeitos positivos da atividade física sobre a saúde. Seja efeito antidepressivo, seja controlar o peso, seja melhorar a qualidade de vida, seja diminuir risco de infarto, né? Existe
se a gente pensar a intensidade ou a carga da atividade física, o volume, é melhor falar o volume de atividade física, quer dizer, a intensidade vezes a duração. Se pensar o volume da atividade física e o benefício, existe um ganho muito grande até a atividade física moderada. E depois da moderada para a intensa, existe um ganho, mas ele não é tão importante. E aí nós colocamos os scores dos estudantes, não é, nos 4 domínios do questionário do RUCOL, da Organização Mundial de Saúde. O domínio psicológico, relações sociais, o ambiental e o domínio de saúde física. Os que disseram que faziam pouca atividade física, moderada ou intensa. E a gente encontrou uma curva do score da qualidade de vida idêntica a essa curva hipotética, mostrando uma relação dose-efeito entre volume de atividade física e qualidade de vida, né? Aqui está a tabela mais detalhada para vocês entenderem. A gente, para cada estudante, a gente viu o que eles diziam que eles faziam de atividade física, corrida, futebol, rugby, tênis, não é? Nós fomos numa tabela para calcular, para ver quantos matches essa atividade física tinha, multiplicamos pelo número de minutos que eles diziam que faziam, multiplicamos pelo número de vezes por semana, então nós tivemos uma intensidade da atividade física a partir dos matches. Por isso que nós dividimos em 3 grupos, e aqui estão os que disseram que não faziam nada, que eram 40% dos estudantes. Os que faziam atividade física leve, moderada e intensa, né? MET é equivalente metabólico. Um equivalente metabólico, um MET é o que o seu organismo consome parado. Então é em relação ao repouso, né? Então tem atividades que são 4 METs, atividades que são 6 METs. E aí, olha a nota que eles deram para a qualidade de vida em geral, nota de 0 a 10, para a nota que eles deram para a sua qualidade de vida no curso, e o score do questionário de qualidade de vida. Entre parênteses é o desvio padrão, né? Então, uma relação dose e efeito entre atividade física e score da qualidade de vida em geral e da qualidade de vida no curso. Vejam que eles sempre dão uma nota muito mais baixa para a qualidade de vida no curso do que a qualidade de vida geral, sugerindo que, na verdade, o que piora a qualidade de vida é o curso de medicina, na opinião dos estudantes. Essa diferença de 1,3 é uma diferença muito grande, o tamanho de efeito é muito grande, porque é uma escala de 0 a 10 em que a maioria se concentra entre o 4 e o 8. Né? Então é uma diferença muito importante. E essa diferença de 7,49 para 8,25 também é uma diferença importante. Então uma relação dose-efeito entre volume de atividade física, qualidade de vida em geral, qualidade de vida no curso e o score global da qualidade de vida também é uma diferença importante. Claro que é óbvio que como é um estudo transversal, não dá para ter conclusões de causalidade. Não dá para dizer que, para ter certeza que a qualidade de vida é melhor porque eles fazem atividade física, ou porque eles têm qualidade de vida melhor, eles se sentem com mais vontade e mais aptos de fazer atividade física. Mas quando existe uma associação muito forte, existe uma sugestão de causalidade, mesmo que vá nas duas direções, uma incentivando a outra, uma dessas incentivando a outra, né? Então, a atividade física parece ser uma questão importante para o estudante de medicina, né? Atividade física no lazer, como é nos estudos de populações gerais, né? Quando a gente foi escrever esse trabalho, eu descobri alguns artigos que eu não conhecia, muito interessantes, mostrando que o estudante que faz atividade física, ele consegue melhor recomendar atividade física para os seus pacientes. Que o estudante que é obeso, ele tem mais dificuldade de orientar a nutrição para os seus pacientes. Estão mostrando que isso também tem um impacto na sua prática profissional, não só na sua saúde, que já é importante, né? A quarta coisa que eu queria comentar, que muitas vezes é o assunto central dessas discussões, é sobre a saúde mental, né? Existe um trabalho que saiu em dezembro do ano passado,
que eu recomendo que todos leiam. Na minha opinião, é um trabalho definitivo, porque é uma revisão sistemática que saiu no JAMA, sobre prevalência de depressão, sintomas depressivos e ideação suicida entre estudantes de medicina. É aquele trabalho que todo mundo gostaria de ter escrito, não é? E eles incluíram 43 países, inclusive vários estudos brasileiros, porque eles juntaram os estudos, bastava ter o abstract em inglês, eles incluíam o estudo, não é? Prevalência de depressão ou sintomas depressivos, 27,2%. Né? A prevalência de sintomas depressivos, ela variou muito pouco nos estudos de 92 e os últimos estudos de 2015, dando a impressão que nessas 3 décadas pouca coisa mudou em relação a esses scores. Não é? A prevalência de ideação suicida foi de 11,1%. E a maior parte dos estudos são transversais. Né? E só 15,7% dos que tinham sintomas depressivos procuraram assistência. Então, esse é um outro aspecto importante dos estudos. As pessoas têm sofrimento psíquico com grande frequência e procuram pouco ajuda. Só que tem 2 coisas que nesse estudo chamam a atenção e que normalmente a gente não discute ou tem uma ideia contrária. Né? São poucos os estudos longitudinais, mas nos estudos longitudinais o aumento dos scores foi muito pequeno. Na verdade, existem poucas diferenças entre scores de depressão entre alunos dos primeiros anos e alunos dos últimos. Não é? Essa prevalência ela se distribui uniformemente. É claro que a gente pode dizer que existem fatores que puxam para um lado e intervenções que puxam para o outro durante o curso de medicina. Né? Mas, em média, a variação é pequena. E que não houve diferenças importantes entre períodos do curso. Né? O nosso grupo publicou um estudo já também com os dados do projeto Veras, é a tese da Fernanda Maier, que está aqui, né? Está lá, né? E os scores de depressão foram semelhantes aos da revisão do JAMA, em média um pouquinho superiores, né? Um pouco superiores. E na amostra que a Fernanda estudou, também não existe diferença significativa entre os scores de depressão entre alunos do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º ano. Né? Então, nós temos um viés de seleção. Nós já entramos no curso de medicina com algumas características que merecem um cuidado especial. Né? Por isso, né, a conclusão que eu proponho para a discussão é que a nossa preocupação principal tinha que ser no 1º ano, quando recebemos esses alunos. Né? E a gente vê a maior parte dos cursos como o nosso, que talvez o ano em que eles são mais estressantes é o 1º ano do curso. Então, o 1º ano do curso tinha que ser o menos estressante, né? Para cuidar dos alunos desde o 1º dia de aula. Como eu falei, o tempo livre e muitas evidências desses estudos que processos de tutoria, mentoring, têm um efeito muito importante sobre saúde física e mental dos estudantes. Então seria... E aí está a Patrícia Bellodi. Né? O quinto aspecto que eu queria comentar é sobre relações significativas. O que pensam os estudantes de medicina brasileiros sobre suas relações significativas? Selecionei só 2 perguntas. Estou satisfeito com minha vida afetiva? A primeira vez que a resposta positiva tem maioria, mas uma maioria batendo na trave, quer dizer, existem quase metade dos estudantes que discordam dessa afirmação, né? Sem diferença de gênero e sem diferença entre anos do curso. E a segunda afirmação é: tenho tempo para meus amigos. Concordo, só 1/3. Aqui é pior nos últimos anos do curso, mas só 1/3 concorda. Né? Então, seriam 2 perguntas que falariam um pouco de relações significativas. E aqui,
Para não ficar muito demorado, eu não vou passar esse TED, mas eu sugiro fortemente, dá para passar. Se tiver tempo, eu passo, está aqui. 12 minutos. Exatamente o que dizem que adultos jovens aguentam ficar no mesmo site da internet. É mais ou menos entre 10 e 12 minutos, né? Então eu vou só passar, eu não vou explicar o que é. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. And we're constantly told to lean into work, to push harder and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life, we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 20/20. We forget vast amounts of what happens to us in life, and sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course, asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we've followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams. We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors, one president of the United States. Some developed alcoholism, a few developed schizophrenia. Some
climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top, and some made that journey in the opposite direction. The founders of this study would never in their wildest dreams have imagined that I would be standing here today, 75 years later, telling you that the study still continues. Every 2 years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner city Boston men ask us, "Why do you keep wanting to study me? My life just isn't that interesting." The Harvard men never asked that question. To get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when, about a decade ago, we finally asked the wives if they would join us as members of the study, many of the women said, "You know, it's about time." So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective, that the people
who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we'd really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, that's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. Just like the millennials in that recent survey, many of our men, when they were starting out as young adults, really believed that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening up a stale relationship by doing something new together, long walks or date nights, or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years, because those all too common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close with a quote from Mark Twain. More than a century ago, he was looking back on his life, and he wrote this: "There isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships." Thank you. Eu acho que esse filme fala por si só, né? Ele é realmente impactante, né? Principalmente pela duração do estudo, né? E pelas suas conclusões. E a última coisa que eu queria falar, e aí existem um número de estudos enorme nos últimos anos, é sobre atividades de integração corpo-mente para a saúde física e mental de profissionais de saúde em geral e de estudantes das profissões de saúde. Aí existem vários nomes, né? Mindfulness, que a tradução é atenção plena, terapias mente-corpo, meditação, autoconsciência, relaxamento, yoga. Não é? A gente não tem um dado dos alunos daqui, mas um número não pequeno de alunos pratica algum tipo de atividade desse tipo. Não é? Só para vocês terem uma olhada, o número de artigos no PubMed crescendo muito só quando a gente digita mindfulness. E eu citando aqui 2 ensaios clínicos, um estudantes de medicina da Alemanha e um estudantes de medicina dos Estados Unidos. Então, grupos já até fazendo ensaios clínicos, procurando ver o efeito tanto na qualidade de vida como no desempenho acadêmico, né? Então, esse é o sumário, né? O que a partir desses estudos seria central na saúde do estudante de medicina?
procurar ajuda se estiver com problemas de saúde e ser um bom paciente, né? E levar seu colega pelo braço se você identificá-lo com problemas, levá-lo para procurar ajuda. Atenção especial à saúde mental e sofrimento psíquico. A atividade física, cuidado com o sono, cultivar relações significativas, gestão do tempo e atividades mente e corpo. E para os cursos de medicina? Preocupação principal com o primeiro ano do curso. Tempo livre no horário de aulas, em todos os períodos do curso. Programas de tutoria mentoring. Oferecer oportunidades de atividade física, interação social e atividades mente e corpo. E intensificar muito o acolhimento, o suporte, assistência financeira e assistência à saúde, né? Mas e a faculdade de medicina, né? Quer dizer, eu procurei não colocar tudo na responsabilidade dos alunos, não é? Porque não é você a responsável pela sua própria saúde. E a instituição, não é? Vários autores, como é que chama o autor, Patrícia, que criou o Wolff? Um dos autores, ele insiste que o curso de medicina é psicologicamente tóxico, né? Sendo assim bastante radical, né? Sendo menos radical, eu poderia fazer essa afirmação. O curso de medicina tem uma estrutura curricular que não permite que o estudante tenha o estilo de vida e os comportamentos saudáveis que ele aprende a recomendar aos seus pacientes. Então a gente vive uma contradição intensa, né? Às vezes o estudante é obrigado a não fazer atividade física porque ele não tem tempo, né? Mas ele gostaria de fazer. Então, vem a segunda questão que não é objeto dessa discussão, mas que é o ponto de fundo, né? Como se adaptar à realidade do curso médico e do sistema de saúde, né? Nós só vamos desenvolver estratégias de adaptação ou nós vamos ser agentes de mudança? Então, eu acho que essa que é a discussão fundamental, né? E eu vou dar uma pincelada sobre um tema que está muito hoje em discussão, que é a resiliência, né? Então, e aí existe a resiliência individual, mas existe a resiliência institucional, né? Aqui é a definição da resiliência individual, né? Essa definição ela vem da física, né? Que é a capacidade de um material de sofrer pressão e retornar ao seu estado original, sem deformidade após cessar o estímulo, né? E essa definição foi trazida para a psicologia, né? E a resiliência ficou a capacidade de resistir à adversidade sem desenvolver doença física, emocional ou social, né? Inclusive com a possibilidade de crescimento pessoal. O médico ou o enfermeiro ele pode desenvolver uma doença social, ele pode passar a tratar mal os pacientes, né? Isso é uma doença social, não é nem física, nem psicológica, né? E existem muitos estudos no momento. Então, por exemplo, aqui eu trouxe só uma diretriz do American Association of Medical Colleges, que coloca nas competências para os estudantes serem admitidos aos cursos de medicina a resiliência. Então, a gente já teve oportunidade de trabalhar um pouco com isso. Existe um estudo da Patrícia, que ela já publicou no PLOS ONE, com os dados de resiliência do estudo Veras, comparando os mais resilientes com os menos resilientes, mostrando que os mais resilientes tinham melhor qualidade de vida, tinham menores scores de ansiedade e depressão, e viam o curso de medicina de uma forma positiva. E a gente teve também a honra de ter sido convidado pela Medical Education para escrever um editorial, há uns anos atrás, sobre resiliência. E o centro do editorial é que é possível aprender e estudar. Não é uma coisa imutável, né? Existem instituições que têm programas de resiliência. Esse é um site do Ministério da Educação australiano. E esse é um site de Stanford, que também tem um projeto de resiliência institucional, né? E o que consistiria isso? Só desenvolver algumas... é o que a gente discute, mas tornar mais importantes institucionalmente. Uma instituição resiliente seria uma instituição que tem políticas de promoção à saúde, que ela tem políticas de direitos humanos, políticas de qualidade de vida e bem-estar, políticas de apoio e suporte ao estudante, que favorece relações significativas,
que desenvolve a autoestima coletiva. Nessa nós somos realmente fortes, né? Desenvolve a autoestima coletiva, que existe uma cultura de honestidade, gratidão e generosidade, e que desenvolve modelos melhores de comunicação entre as diferentes pessoas que participam dessa instituição. É só isso que eu queria falar, para não me alongar muito. Obrigado pela atenção. Eu gostaria de dar a palavra para vocês primeiro. Eu acho que a gente tem falado muito sobre isso atualmente, lá embaixo, entre os alunos. É um tema que aparece muito mesmo. E eu não sei, é quase reconfortante subir aqui e ver que é esse o jeito que vocês têm tratado saúde mental. Porque, pelo menos nos lugares que a gente tem participado da faculdade, é muito diferente. Não é esse o discurso que eu mais vejo. Não é falta de tempo, não é falta de sono, não é necessidade de fazer um esporte. É muito mais... precisamos, então, arrumar um jeito dos alunos que têm questões de saúde mental de serem tratados. Isso é, sim, muito importante também, mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente tratar os 1.080 alunos dessa faculdade e achar que isso vai resolver e que vai ser tudo bem. Então, eu não sei, eu só chegar e ver essa apresentação e ver que, de fato, isso que eu sempre... para mim, sempre me fez sentir que era essa questão e que isso pode ser o problema. De fato, tem pesquisas que comprovam que, sim, isso é determinante para a nossa saúde mental e que a gente teria que pensar, talvez, um jeito de fazer com que isso, de fato, seja uma prioridade, de fato, seja pensado nos nossos currículos e nas nossas relações e em como o esporte é colocado aqui dentro e também como fazer um esporte aqui dentro que não seja uma cobrança em si, essa parte de autoestima coletiva que você falou, também que você até riu, de justamente fazer com que não passe para o outro lado, não vire o outro lado de nós fazemos esporte, mas então isso é ótimo para a saúde, então que vamos ganhar e ser os melhores necessariamente, porque aí volta atrás e vira então uma cobrança de a gente tem que conseguir fazer um esporte, treinar todo dia, e aí a gente perde horas de sono para isso. Ou, por exemplo, é muito maravilhoso que na faculdade a gente consiga fazer projetos incríveis e gigantescos, mas ao mesmo tempo num nível de estresse e cobrança que será que a gente está indo adiante com a nossa, como a gente é capaz de fazer as coisas, a nossa saúde mental de se ver realizado e de ter atingido, mas a que preço para a gente de se desgastar completamente, sabe? E não sei, eu acho que tudo que eu conseguia falar era cutucar o John e falar, tipo, tem alguém ouvindo, olha isso. Nessa de sono que a gente tirou uns pontos, tipo, 19, 18, e essas horas de sono que você falou, que a privação de sono, a diferença não pode ser o dobro, as horas que eu durmo são 3 vezes mais, assim, num fim de semana e entre uma noite da semana. E não sei, só fez muito, muito sentido. Acho que agora o próximo passo é ver como que a gente faz para isso, de fato, mudar, então, aqui dentro, já que a gente sabe que é isso. Eu acho que eu endosso o que a Malu disse. A minha percepção foi de me sentir acolhido por esse tipo de abordagem, principalmente porque a gente se sentiu identificado nesse score e na contagem de sonos. E perceber que as pessoas, enfim, que há pessoas que efetivamente conseguem perceber, mesmo de maneira científica, que bom que essa abordagem ela é muito efetiva, mas que não culpabilizem tanto, divisão de responsabilidade, pensar isso em nível institucional também, curricular, etc. Mas eu acho que, no geral, a Malu já disse, é mais isso, de ter gostado e ter me sentido acolhido com esse tipo de approach. Agora, Malu, eu concordo com você, mas são duas abordagens complementares. A gente, diante de um problema, nós precisamos diagnosticar e tratar. E aqui nós estamos discutindo de prevenção e promoção, né? Eu acho que pensando a abordagem de um problema de saúde, a gente tem que ter diagnóstico, tratamento, mas pensar na prevenção e promoção, porque senão a gente aumenta muito uma estrutura de atendimento e que não dá conta, porque você não promoveu a saúde e preveniu agravos. Eu não sei se é o maior problema, é uma coisa que eu acho que a gente não vai resolver aqui, mas é uma coisa que eu percebo também, os alunos realmente falam que não têm tempo e
E eu acho que o que eles fazem muita coisa ao mesmo tempo. O curso é longo, o curso tem poucas horas vagas, mas eles enchem mais. Além desse tempo, quer dizer, que já é o suficiente. Se a gente for ver, tem 500 mil ligas, né? Na nossa época de estudante, tinha a liga da febre reumática e da sífilis, só. Agora tem 200 mil. Cada aluno, pelo menos, faz 3 ligas, 3 a 4. Aí eles falam, aí vou para a Atlética também, eu acho ótimo, eu sou totalmente favorável que vá para a Atlética, mas aí a Atlética, 3, 4 ligas e o curso. Realmente não consegue fazer. É assim, é humanamente impossível. Aí faz parte do DC, do não sei mais o quê, não sei o quê. O curso passa a ser secundário, né? Então eu acho que talvez a escola deveria também, cada vez você abre mais uma liga. Por que tem tanta liga na faculdade? Isso que a Lúcia disse, a gente percebe muito, né, no dia a dia aí com os alunos, a história das ligas, a história das iniciações científicas e essa obrigação que cada um sente de fazer 1, 2, 3 ou mais ligas. Eu sei de gente que faz mais do que 5 ligas, e ao mesmo tempo fazer 1, 2, 3 iniciações científicas, porque vários dizem isso, né? Alguém disse que isso vai contar ponto na hora do exame da residência, certo? Não porque eles têm uma vocação assim, né, inequívoca para a ciência, ou para laboratório, né? Ou para essa ou aquela especialidade que é contemplada pelas ligas, né? Então, liga de dor, liga de sífilis, tem tudo, né? Cuidados paliativos, cada dia aparece outro. E acho que talvez fosse interessante que a instituição esclarecesse melhor isso desde o primeiro ano. Não precisa, ou nem conta ponto do jeito que se imagina que conte. E acaba sendo ruim porque acaba impactando nessa questão da qualidade de vida e do sono. Oi, eu sou Selma, eu sou professora da terapia ocupacional. Então, eu não sou professora de medicina, mas sou professora aqui da casa há muitos anos, estudei aqui, enfim. E acompanho esse debate, fiquei bastante sensibilizada e fui convidada a participar. Eu penso um pouquinho diferente, a gente tem uma linha de trabalho um pouco diferente, e trabalho muito com a questão da subjetividade e trabalho. E, para mim, a questão importante, eu acho que uma questão que precisaria ser abordada não é tanto o quanto de horas, o quanto se está aqui, mas talvez o conteúdo do que se está ensinando aqui e o quanto, desde o primeiro ano, o aluno é ensinado a pensar de uma maneira onde o sentir não é levado em conta. Eu fiz uma pesquisa há uns 10 anos atrás, no PS, onde eu estava interessada em verificar o efeito das vítimas de violência, da violência urbana, naqueles que eram responsáveis por atender vítimas de violência. E fui fazendo a minha pesquisa, achei o pronto-socorro do HC como um excelente local de pesquisa. E na minha pesquisa, um dos recortes era pegar pessoas, profissionais, médicos, mais antigos, bem mais velhos, e pegar jovens internos ou R1 e ver se havia diferença no impacto dessa violência no jovem e naquele... Porque, segundo a teoria que eu trabalhava, as pessoas mais velhas já teriam estratégias defensivas mais desenvolvidas para lidar com aquela questão. E eu fiquei muito impressionada de perceber que entre um residente, um quintoanista, um sextoanista e um velho médico não havia a menor diferença. E que se eu quisesse entender aquele impacto, eu teria que pegar aluno de primeiro ano. Porque o aluno de final de curso ele já está tão anestesiado a lidar com esse tipo de impacto que já era. E, segundo a minha visão, o que acontece com alguém que é treinado desde o primeiro ano? Quer dizer, primeiro ano de medicina, chega aqui, primeiro contato que tem é com cadáver, não é com pessoas. Né? Já começa daí a formação que a gente eu me incluo como professora dessa faculdade. E acho que no meu curso não é muito diferente. E o que durante o curso é feito para sensibilizar o aluno e não para esfriar, para que ele seja um médico que não se envolva, um médico que pense friamente os seus pacientes. Porque se ele é ensinado desde o primeiro ano a olhar com distanciamento, com frieza, para o seu paciente, ele
vai fazer esse raciocínio para ele mesmo. Isso é inevitável. Então, se ele puder também ter de alguma forma ser sensibilizado para o outro, ele também se sensibilizará para si próprio. Eu achei muito interessante, eu já tinha visto o vídeo. O que eu queria ressaltar, um dos itens é tutoria, né, e mentor. Eu acho que vocês têm, em números dos 1.080 alunos, quantos realmente tiveram tutor ou mentor? Porque eu acho que um dos problemas que eu vejo, algo se confunde entre uma iniciação científica e uma tutoria. Às vezes o aluno vem te procurar para uma iniciação, mas, na verdade, às vezes ele nem tem aquele veio científico de pesquisa, mas ele quer um mentor. Então, acho que um dos pontos que eu acho que deveria ser ressaltado é, de repente, todos os alunos do primeiro ano, de alguma forma, participaram de um grupo, ou de ter um mentor para um grupo. Eu acho isso fundamental, principalmente porque ele são alunos heterogêneos de várias origens, e eu acho que se você tiver um mentor, de fato, eu acho que isso é muito importante, né? Nós, como docentes, todo mundo que se tornou docente, ele acabou acompanhando um mentor. Eu acho que isso para o aluno é muito importante. Oi, seu nome é? Valéria, da Dermato. Legal. Valéria, o professor Milton é o mentor da ideia da mentoria, que aqui é chamada de tutoria, né? E esse é um programa que, ao contrário do que a gente pode pensar, eu acho que ele é de grande sucesso, porque ele está há 16 anos na estrada. E um programa que tem como objetivo oferecer esse espaço seguro para relações mais significativas. É isso que a gente oferece. Mas ele é um oferecimento. Então, a gente acredita do lado de cá que isso é importante, e do lado de lá a gente tem que, de certa forma, conquistar esses alunos para que eles possam usufruir desse. Eu vou usar uma palavra forte, mas eu acho um privilégio ter um mentor. Eu gostaria de ter tido, eu gostaria de ter. Agora, como toda relação, ela é entre pessoas que podem ter maior ou menor afinidade. E administrar afinidades, gente, é um trabalho, esse sim, sobre-humano. Quando a gente encontra alguém que a gente se encaixa, confia e aprende junto, é maravilhoso. Às vezes. Então, o desafio é tornar uma ideia que é, de fato, relevante em algo viável e sustentável ao longo do tempo. Eu sou uma defensora da mentoria para o primeiro ano, obrigatória, olha que palavra feia, mas eu sou defensora. E para os outros anos, eu acho que a partir do momento que a gente conhece a experiência, a gente tem que ter o protagonismo de buscar. Eu também acredito nisso. Então, assim, a minha defesa sempre foi de uma mentoria obrigatória para o primeiro ano, porque ele tem que conhecer, ele não tem que buscar no primeiro ano. Agora, o que a gente aprendeu nesses anos, que eu acho que a tutoria baseada em evidências, é que a troca intergeracional é maravilhosa. Eu estou aqui diante de alguns mentores. E, para isso, tem que ter uma condição muito concreta, que é de um tempo e espaço para isso. Então, a gente conversa muito sobre fazer acontecer uma relação, mas sem espaço e tempo, isso é... A não ser que a gente comece a fazer por celular. Mas, mesmo assim... O espaço é virtual, mas o tempo tem que ser o mesmo. Então, assim, eu bato nessa tecla porque sem esse tempo protegido, não há relação que consiga, a não ser que você faça um esforço também sobre-humano. Agora, eu queria fazer um comentário só em relação ao que a Lúcia e os Atos falaram. Eu acho esse um dos problemas principais aqui no curso, o overbook de atividades, né? Porque a gente como pesquisador, imagina que uma iniciação científica é ótima, 2 é pior do que uma, 3 é pior do que 2. Né? Então, por que as pessoas fazem tanto? Né? E a gente precisa entender isso. E aí eu queria até ver se vocês topam a gente fazer uma pesquisa junto, porque entender assim, quer dizer, por que o aluno da nossa faculdade preenche o tempo com tantas atividades que ele não consegue fazer, mas que ele acredita que são boas para ele. Ou para ela, né? Então seria uma coisa para estudar. Eu acho que tem que ser uma pesquisa mais qualitativa, né? Para entender o que acontece, né? Mas existe uma questão muito grande que é a competição, né? Que é
Há muito tempo atrás, o professor Ernesto Lima Gonçalves, já falecido, eu procurei para essa aula o trabalho dele, eu não achei, porque ele escrevia relatórios e não publicava os trabalhos. Ele fez uma pesquisa com 100% dos alunos da faculdade durante a matrícula, porque naquela época a matrícula era obrigatório preencher a matrícula. E ele tinha uma pergunta que era assim: o ambiente da faculdade de medicina é competitivo? E a resposta sim, em excesso, ela foi mais ou menos 20% no primeiro ano, 30% no segundo, 40% no terceiro. Foi uma reta. Chegou a quase 100% no sexto ano. Foi a única pergunta do questionário enorme que ele fez em que houve uma diferença absurda ao longo dos anos. Foi a percepção da faculdade como um ambiente competitivo. Nós somos competitivos, porque a gente está onde a gente está, tendo feito um monte de concursos e que a gente venceu competições. Então, nós não somos um bom modelo nessa questão. Nós somos pessoas que se deram bem ou conseguiram lidar com situações de competição forte, né? Mas essa é uma questão, eu acho que é uma questão central nessa discussão, né? E a gente precisava estudar um pouco mais para sair um pouco do achismo. Eu tendo a achar que uma das questões é a que o Zatz falou, é a percepção do que seria importante para a seleção futura, né? Mas talvez não seja só isso, mas seria bom a gente realmente estudar a fundo, se vocês toparem. Meu nome é Jurandir, acho que alguns não me conhecem. Eu sou um dos mais antigos daqui dessa reunião, acho que o único mais antigo que eu é o Zatz. Entreguei. Então, até o ano passado, eu fui presidente da Associação dos Antigos Alunos aqui da faculdade. Por ser antigo. E a gente tem acompanhado a evolução dessa escola durante muito tempo. E eu tenho a impressão que, nesse assunto, a gente está assumindo uma posição pioneira mais uma vez, né? E eu acho que isso eu queria até falar com o Milton, se não caberia a gente ter uma iniciativa de fazer com que os próprios alunos levem adiante essas ideias, porque a maior força transformadora de tudo são os estudantes. Eles podem se organizar, participar com outras faculdades, com outras instituições, para não ficar uma discussão acadêmica apenas, que ficaria restrito a esse espaço aqui. Então eu queria perguntar para o Milton se já existe iniciativa semelhante a essa em outras instituições. Semelhante em que sentido? Da resiliência, da qualidade de vida? Como que você quer saber? Eu acho que melhoria da saúde. Como um todo. Então, vamos lá. Existem, sim, muitas iniciativas, poucas no Brasil. Mesmo as que existem fora do Brasil, elas são pouco sistematizadas. Então, há pouco foi feito nesse mesmo JAMA que Milton mostrou a revisão sistemática sobre ansiedade e depressão, há publicado uma revisão sistemática de situações, estratégias e ações de apoio e suporte ao estudante. E a conclusão é que os estudos são iniciais, tem pouca coisa descrita, o que foi descrito fica difícil de você poder... Você vai embora, eu queria falar uma coisa para você. Um minutinho. Enfim, vou responder, Jurandir, já. É que você que me mobilizou para falar, sério. Então, Jurandir, existe muita coisa, mas agora que essas ações estão mais sistematizadas. E a que eu achei, assim, de tudo que eu pesquisei, a que eu achei mais bacana, mais potente foi a de Stanford, que eu acho que é um bom modelo para nós, que se aplica à nossa realidade. E eu tenho sugerido, e gostaria de ver se vocês concordam, que fosse algo para ser implementado nesse momento, onde a gente tem um problema de saúde mental visível na nossa instituição. Porque eu acredito que tem que tratar, como o Milton falou, fazer diagnóstico, mas a gente está na hora de promover saúde aqui dentro, de falar de saúde, de ensiná-los a ser melhor. E por que eu pedi para falar? Porque, Célia, né? A Selma me mobilizou. Porque ela é terapeuta ocupacional, certo? Eu fiz terapia ocupacional durante os últimos 6 anos, Selma. Eu tive uma doença muito grave e então precisei reaprender, desde a sentar, a andar, a gerenciar meu tempo. Então eu tenho um respeito à sua profissão e eu defendo que todo mundo devia fazer terapia ocupacional desde a infância,
Porque a gente aprende a estar na vida melhor, Selma. Eu aprendi, porque você aprende autoconhecimento. Você aprende não a gerenciar só o tempo, como a gente colocou, é mais que isso. Você aprende a fazer escolhas responsáveis. Então, pegando esse gancho da Célia, que me mobilizou, eu venho estudando essa questão da resiliência, da psicologia positiva na educação, da autonomia dos sujeitos. E essa semana eu me deparei com um tema que era o pensamento crítico. Está lá nas diretrizes curriculares que a gente tem que formar uma pessoa com pensamento crítico, reflexivo, ético, todo aquele perfil. Mas o que é o pensar crítico? É o pensar com uma consciência que te leve a fazer uma boa gestão do tempo, por exemplo, uma boa escolha em relação à iniciação científica, uma boa escolha em relação aos ligas, uma boa escolha em como que eu vou estudar, onde que eu vou investir o meu tempo, porque tempo não é só dinheiro, tempo é vida. Né? Tem um slogan, tempo é dinheiro, tempo é vida. Então, essa questão do pensamento crítico, como é que a gente faz com o aluno que está entrando? Quando o Milton fala gestão do tempo, não é só ensinar ele a gestão do tempo. Como é que a gente consegue ensinar ele a ter uma visão crítica, um pensamento crítico, que o ajude ao longo do curso a fazer as melhores escolhas? Seja em relação à liga que vai escolher, a iniciação científica, como é que ele vai estudar, ou até mesmo com quais pessoas ele vai ter uma relação significativa. Como é que a gente vai ensinar ele que, a partir desse pensamento crítico, ele não perca o sentir? Porque quando você está anestesiado, você vai fazendo de uma forma, né, meio robótica. E essa dá a impressão, ele entra nesse turbilhão, baseado que tem que competir. O ano passado, a gente falando com os alunos no primeiro dia de aula, Milton deu essa aula, um pouco diferente de conteúdo, e estava escrito assim: fatores negativos do curso, competitividade. Você acredita que no final da aula eles vieram questionar? Como assim, professor? Mas competitividade é bom, a gente é competitivo, a gente gosta de ser competitivo. Então, assim, tem algo no contexto da cultura da instituição que a gente vai precisar mudar, para além de ensinar a gerenciar o tempo, que não é só isso. Mas eu acho que está para além disso, é como fazer boas escolhas com uma consciência. Porque a questão não é só a qualidade, a quantidade de tempo livre ou não, é a qualidade desse tempo. É. Como é que ele investe? Quer dizer, o tempo de não fazer nada ou o tempo livre para fazer ligas, né? Eu só queria complementar uma coisa, porque assim, nós estamos numa mudança de currículo, né? E quem está vendo a mudança de currículo, a gente não está vendo nada dessa parte humanística. E eu acho que chegou a hora de a gente achar que o médico não é, pura e simplesmente, eu que sou radiologista, então posso ser a mais criticada, né? Que não é um técnico, não é? Do cérebro, mas sim, é uma parte absolutamente técnica. Mas a gente precisa ir para o lado humanístico, o lado de empatia. Não é empatia só com o paciente, é empatia com o colega, empatia com as diferenças entre as pessoas. E assim, a gente está numa época que é super importante para as pessoas conseguirem. Então, acho que a gente que está participando da mudança do currículo, assim, a gente não vê nada disso. E acho que talvez é a hora certa, né? Eu acho que, agora você falou, me tocou também, né? Então, eu sou Ana Cláudia, da Preventiva, e tem uma disciplina no novo currículo que é justamente, Cláudia, para fazer a introdução do aluno nessa passagem do ensino médio para o ensino universitário. E é muito curioso porque aí a gente trabalha a qualidade de vida do estudante e a gente pediu para eles esse ano para eles escreverem uma narrativa como avaliação para os colegas daqui a 50 anos. E eles trazem uma reflexão, assim, o quanto a tecnologia pode ser uma ameaça para a relação médico-paciente, para esse sentir. Então, a gente tem uma portinha, mas muitos deles já falam, a gente sabe que isso é falado no começo do curso, mas depois desaparece. Então, na primeira semana de aula, eu acho que quando, né, tem um convite para o envolvimento dos estudantes, é a gente fazer juntos, né, que o professor Jurandir traz, né, dos estudantes são a força motriz, eu acredito muito nisso, no bottom-up do que do top-down. Eu acho que quanto mais vocês, que com criatividade, com esse tônus que a gente sente que vocês chegam no primeiro ano, e com iniciativas de evidência, acho que como o CEDEM tem promovido, a gente consegue estruturar. Mas eu vou lembrar um lema lá
do curso de Toronto quando eles eram aqui. Menos é mais. Eu estou muito feliz de ver a sala com várias pessoas novas e de perfis diferentes e ter alguém dos outros cursos, Selma, assim, comemoro muito. Porque eu acho que se a gente sair daqui e o que a gente falou, a gente reverberar para os nossos pares e para os nossos alunos, a gente vai conseguindo chegar na comissão de graduação, na tutoria, para a gente ter, não precisa, acho que tudo que está ali é bastante coisa, mas se a gente conseguir evoluir, proteger as áreas verdes e promover o olhar crítico, porque eu concordo que o currículo paralelo pode ser uma ameaça, mas ele também é a potência para os alunos encontrarem os pacientes. Quando eu sou uma professora mais extensionista, eles falam, professora, é lá na JUS que eu trabalho com as outras profissões, é lá na liga que eu vejo o paciente, que eu dou vida para o corpo. Então, acho que a gente fazer essa pesquisa que o Milton sugere, acho que é fundamental, e a gente se entender como protagonistas dessa mudança também. Porque a gente tem aqui poder de reverberar, mesmo que seja um pouquinho para fora, porque acho que é um tema que estourou agora, mas que já vinha, né, há tempos. Então, a gente manter isso vivo e com esse olhar, eu acho que aí é um grande... Eu acho que é um grande salto que a gente dá, né? Então... Eu vou falar uma coisa que sempre que eu falo, eu sou, para um grupo de pessoas que estudam o assunto, eu sou meio apedrejado. Mas eu vou repetir o que eu não acho que os nossos alunos pioram ao longo do curso. Eu não acho. Todos os pioram na relação médico-paciente, eu não acho. Eu acho que todos os questionários que a gente aplicou aqui não mostraram isso, quando a gente aplica. Então, eu não tenho essa certeza. Eu acho que eu acho uma coisa diferente. Eu acho que eles mantêm, a maior parte dos alunos mantém a capacidade de empatia, de olhar para o paciente, às custas de muito sofrimento, mas eles mantêm. Tanto que quando eu vejo os R1s de clínica, eles têm uma preocupação com o paciente invejável. Então eu não tenho essa... Agora, quando eu falo isso em congresso, sempre alguém levanta um paper americano, um paper não sei o quê, da erosão, que eles falam da erosão do humanismo em relação aos estudantes de medicina. Mas eu, pelo menos, nunca consegui medir isso aqui. Eu nunca consegui. Então, eu sou otimista em relação aos alunos. Eu não acho que... Agora, eu acho que provavelmente porque existem muitas pressões em todas as direções. Existe muito professor preocupado, existe muito contato com o paciente, existe muita liga, existe muita pressão no lado, existem muitos modelos bons, existem muitos modelos ruins. E aí um vai puxando para um lado. Então, é difícil andar nesse caminho. Mas, para falar que nada... que a gente não tem nenhum dado, a gente tem só um, que é do estudo longitudinal, mas aqui não foi na faculdade de medicina. Nós fomos atrás desses 1.300, de 500 alunos, que é os que já tinham acabado, os que tinham sido entrevistados no primeiro, segundo e terceiro, e nós entrevistamos eles de novo, eles estavam no quarto, quinto e sexto. Só que a gente teve uma taxa de resposta baixa, porque o estudo não foi desenhado para ser longitudinal, então a gente aplicou muito questionário, eles não tiveram paciência para responder de novo. Então, alguns scores, né, pioraram, assim, de empatia, por exemplo, piorou, mas é uma coisa pequena, não é uma coisa gigante, não foi um despencar da empatia. Então, só para dizer que eu não sou pessimista, eu estou muito preocupado, eu sou uma pessoa preocupada, mas eu não sou pessimista em relação aos nossos alunos como futuros médicos, sem dúvida, eu não tenho... Mas sempre quando eu falo isso, eu sou muito criticado, porque tem muita gente que cita muitos estudos, principalmente de outros países, não brasileiros. Eu não vou criticar na hora do almoço, tá, gente? O que eles pioraram, eu preciso contar para vocês, foi a avaliação da qualidade de vida e a resiliência. Isso foi claro, a piora ao longo do curso. A aula foi gravada e será disponibilizada no site da faculdade.